propagandas insinuantes sem nenhuma resistência. Propagandas insinuantes e provocantes, com mulheres e gestos assim. Agora há uma torre de controle em você que dirige e controla suas aspirações e seus desejos. Torre de controle. Isto quer dizer um ponto que controla, que te dá autodomínio e diz aquilo que de fato você tem necessidade. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Louvarei a Jesus. Meu maior desejo é ver Jesus, olhar para aqueles olhos repletos de amor, sentir a mais doce alegria num sorriso seu, e Ele dizendo: bem-vindo seja filho meu. Quão grande será a emoção quando Ele me abraçar. Meus olhos se enchem de lágrimas só de pensar. E Ele me dizendo assim: toda luta terminou. Pendure a espada e vem pro gozo do Senhor. Um dia tudo aqui irá findar. Lutas, tristezas e dores pra trás vou deixar. Como águia cortando as alturas, ao céu subirei. Enfim contemplarei a face de Jesus, meu Rei. Quão grande será a emoção quando Ele me abraçar. Meus olhos se enchem de lágrimas só de pensar. E Ele me dizendo assim: toda luta terminou. Pendure a espada e vem pro gozo do Senhor. E Ele me dizendo assim: toda luta terminou. Pendure a espada e vem pro gozo do Senhor. Eu penso que Davi, ao escrever o Salmo 42, deveria estar numa angústia terrível. E geralmente se necessita da angústia para tirar o melhor de um homem. Esta é a base do profeta desta era, na mensagem Sede. Ouvintes, muitas vezes Deus nos coloca em cantos apertados, onde temos que olhar para cima.
Às vezes temos mesmo que baixar a um hospital, estar numa cama em algum lugar, sofrendo alguma dor, alguma opressão, para então podermos olhar para cima e vermos de onde podem vir as bênçãos de Deus, o socorro de Deus. Davi tinha que olhar para cima para ver de onde vinha o seu socorro. Não era do que ele era, do que ele tinha, do que ele possuía, mas sempre foi aquilo. Do que Deus era, do que Deus é, do que Deus será. É uma inspiração tremenda que nós encontramos neste salmo, onde o profeta tirou a mensagem sede. E a sede quer dizer um desejo doloroso. Quando você deseja algo de tal forma até que aquilo se torne doloroso para você. Há coisas que nós desejamos, mas aquilo não é doloroso para nós. Nós não estamos muito interessados naquilo. Não estamos sofrendo por causa daquilo. Isto é natural. Isto acontece demais. Mas já há outras coisas que se tornam dolorosas na nossa vida, a falta delas, ou seja, o desejo de alcançá-las. Nós temos exemplos diversos na Bíblia. Ana, por exemplo, estava com um desejo, uma sede dolorosa de ter um filho. O objetivo, Deus conhecia. Já visto que depois ela logo entregou aquele filho para Deus, para que ele pudesse ser um profeta como foi Samuel. Ao passo que Abraão não estava com esse desejo doloroso de ter Isaque, porquanto seus dias já haviam passado, suas possibilidades se haviam esgotado, tanto dele como de Sara, a matriz. Então eles não sofriam mais tal desejo. Eles não tinham tal sede de ter a Isaque, o filho da promessa. Mas Deus, em contraste com o caso de Ana, tendo um programa eterno na predestinação, no seu conceito eterno, que pode predestinar e eleger e determinar, desde antes da fundação do mundo, veio Abraão, naquele tempo impróprio para Abraão, mas próprio para Deus, e lhe fez a promessa de um filho. Agora, nós temos visto nesta hora dois quadros, os quais podem ser ampliados por cada pessoa que tenha interesse de meditar no caso daqui por diante. Agora, a sede é um desejo doloroso. E, na verdade, há muitas pessoas que têm sede do Espírito Santo. Mas elas têm sede do Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse somente línguas estranhas, dons e coisas para fazer movimento. Um movimento religioso pentecostal. Mas a sede do Espírito Santo agora é sede de ter um filho, é sede para dor de parto. E, na verdade, não há essa sede dolorosa pelo Espírito Santo. Há sede dolorosa pelas coisas terrenas e até mesmo pelos dons.
pela posição e outras coisas assim, pela aparência e demais coisas. Mas, na verdade, nós não encontramos facilmente em nós um desejo doloroso, sentindo na alma, como Davi disse, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Vejamos isto, que não é uma coisa fora do comum ter sede. Sede é uma coisa natural, é simplesmente algo que Deus nos deu, para que pudéssemos dar vazão a um desejo por algo. Você sabe, você tem desejo por algo, e isso é natural. Às vezes Deus tem também provocado, dado isto através de uma lei natural, você ter desejo de algo. Mas Ele mesmo providenciou uma torre de controle, algo que está estabelecido dentro de você, para que você possa controlar esses desejos diferentes. Porque, caso contrário, você só vai comer o que deseja. Você vai só olhar, você vai só vestir, você vai só usar, você vai só viver pelo que você deseja. E você já pensou uma pessoa que vive alimentando-se somente do que gosta e do que deseja? Ela pode cair em dois caos diferentes, em um deles, numa obesidade ou então numa anemia profunda. Agora, Deus nos deu uma torre de controle para compreender através dela, de fato, quais são as nossas necessidades. O porquê daquela sede, o porquê daquele clamor. E esta sede, esta torre de controle que está estabelecida no coração do homem, é algo que Deus lhe dá para diverti-lo dos desejos que não são necessários para eles. Daí então, a resposta do que Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Davi disse: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então não é de algo histórico, de algo que aconteceu, que estamos falando, anos atrás, ou de algum conto que alguém contou, mas é do Deus vivo, um Deus que está sempre presente. E sua alma estava sedenta por aquele Deus, não por algo histórico, teórico, não por uma história de Jesus, não por uma emoção e uma sensação, não por uma manifestação pública, mas ele estava sedento, doloroso por Deus. Mas ele não era ungido por um profeta? Ele não era um homem ungido por Deus? Ele não era um homem cujo coração era o coração de Deus? E por que ter tanta sede de Deus? Por que ter tanta sede assim, desejo doloroso, como o servo brama pelas águas? Que você sabe que aquele veado, quando está correndo, se ele pode encontrar água, ele renova suas forças. Ele renova suas forças, ele esfria o seu sangue, e então ele pode ganhar novo curso, fugindo do seu inimigo. E ele clama então pelas correntes, ele clama pelas águas. E Davi, conhecendo isto, disse: a minha alma tem sede de Deus, como o servo clama pelas correntes das águas, assim suspira
a minha alma por ti, ó Deus. Sim, nós encontramos que Deus dá a torre de controle para te dar as coisas que você tem necessidade de fato. Que desejos são inspirados por visão. E as propagandas são demais. Tudo está propagado, até o próprio cigarro, que é um condutor, um causador de câncer, um dos piores males físicos da sociedade. Tem propagandas insinuantes, sem nenhuma resistência. Propagandas insinuantes e provocantes, com mulheres e gestos assim. Agora há uma torre de controle em você que dirige e controla suas aspirações e seus desejos. Torre de controle. Isto quer dizer um ponto que controla, que te dá autodomínio e diz aquilo que de fato você tem necessidade e pelo qual você deve clamar, suspirar. Agora, espiritualmente falando, há duas sedes. Isto é certo. Uma é a do corpo e a outra é da alma. Então a torre de controle está no corpo e está também na alma. Há uma torre de controle no corpo que lhe diz a necessidade do seu corpo e é trazido até você através da sede por aquilo. Também há uma torre de controle em sua alma que lhe diz quais as coisas espirituais que você necessita. Há algo em seu espírito. E você, através disto, pode dizer que tipo de vida está te controlando. Tanto no corpo como na alma. Você sabe que geralmente o estado do corpo revela o estado da alma. Apesar que isso não é uma regra sem exceção, mas pelo estado do corpo se conhece até mesmo o caráter da pessoa, se conhece o espírito da pessoa, pelos desejos, pela música que se ouve, pela literatura que se lê, pelos filmes que se veem, pelas companhias com as quais se andam, e outras coisas assim, pelos modos de se vestirem, de se comportarem. Então você pode saber que tipo de coisa há ali dentro, o que é que está controlando aquele corpo e que desejo que há naquela alma. Agora, quando você pode ver quais são os seus desejos, então você pode dizer através daquilo que tipo de coisa está em você, que está criando este desejo que você tem. Eu estou falando do que o profeta de Deus disse na mensagem sede. Ora, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Agora sabemos que Satanás, explorando a fome e a sede, provoca miragem. Ele tenta, e ele tem criado doutrinas, tomado a mensagem e feito dela pedaços, doutrinas, para saciar uma sede. Mas isto é errado. Isso não sacia a sede verdadeira, controlada pela verdadeira torre de controle que é o Espírito Santo. Mas agora digo, se estás angustiado, Cristo é a resposta, a mensagem é a resposta. Se necessita de angústia às vezes, para tirar o melhor de um homem. Às vezes foi na angústia, no desespero, que os poetas escreveram os melhores e mais belos hinos.
Foi na hora de aflição, na hora em que estavam angustiados, que eles receberam a resposta de Deus, pois Cristo é a resposta. Estás angustiado, sem paz e amor, se estás sofrendo opressão e dor, se não tem sentido este teu viver, eu sei da resposta que vai te valer. Cristo é a resposta para a tua dor. Cristo é a resposta para o desamor, para a tua angústia e o teu sofrer. Cristo é a resposta que vai te valer. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Se há uma doença, você suspira pela saúde. Se há uma dor, você suspira pelo alívio. Se há fome, você suspira pelo alimento. Se há sede, você deseja água. Se há nudez, você deseja o vestido. Se você está descalço, você deseja sapato. Se você está sem Deus, você deseja Deus. Se você está sem salvação, você tem sede dolorosa pelo perdão de seus pecados. Se você deseja ser arrebatado, isso está em primeiro lugar. Isso está antes de todas as coisas, porque se trata do reino de Deus e sua justiça. Se você tem sede das coisas de Deus, é porque há uma resposta. Se há um fundo clamando um fundo, é porque há um fundo para responder. Quando a mulher está desejando comer algo, é porque a criança que está dentro dela, o filho, está precisando daquilo. É ele que está clamando dentro dela. É assim também com a igreja. É assim com o crente. O Espírito Santo clamando para voltar lá para aquela glória de onde ele veio. Esta é a sede do arrebatamento. É a sede que põe o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, para que depois todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Deus te abençoe agora. Deus te provoque sede, sede da vida eterna, e responda à sua sede de saúde e de libertação, e te dê agora a água da vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sabe quantas estrelas no céu, quanto de areia na praia, cada pássaro que cai. Criou as montanhas e mares, tem o controle de tudo, toda criatura que há. Ele sabe meu nome, cada passo que dou, todo movimento que
Deus